5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, sem nenhum sinal de invasão e nenhum pedido de socorro. O principal suspeito, um garoto de 13 anos. Essa história foi resolvida rapidamente pela polícia, mas quanto mais você escuta, mais ela parece errada. Hoje a gente volta em um caso que chocou o Brasil, mas você vai decidir, foi mesmo um parricídio? Deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e esse é um dos casos mais controversos que a gente tem aqui no Brasil. Algumas pessoas realmente acreditam na versão oficial que foi divulgada, mas outras acham que, na verdade, isso foi apenas uma queima de arquivos. Eu quero muito saber a sua opinião no final do vídeo. Mas, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso, porque toda semana tem vídeo aqui, tá? E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Se você puder logo nesse comecinho já dar um like, eu vou agradecer muito, porque ajuda bastante a impulsionar o vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Era uma segunda-feira, 5 de agosto de 2013. Logo cedo, colegas da cabo Andréa Regina Bovo Perseguini começaram a estranhar a sua ausência no trabalho. Ela era conhecida por ser extremamente pontual e comprometida com a rotina da polícia militar. Jamais faltava sem avisar. Sem conseguir contato, 2 colegas decidiram ir até a casa dela, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O portão estava trancado e a casa no completo silêncio, e quando eles conseguiram entrar, se depararam com uma das cenas mais perturbadoras registradas em uma investigação criminal no Brasil. Dentro da casa, 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas, mas não parecia um crime comum, porque não tinha sinais de arrombamento e nenhum objeto estava fora do lugar. Nenhum grito foi ouvido pelos vizinhos, apenas latidos de cães ali da região em uma determinada hora na madrugada. No quarto do casal, o sargento da rota Luiz Marcos Perseguini e a cabo Andréa estavam deitados na cama, de pijamas. Ambos haviam levado os tiros a queima-roupa na cabeça e aparentemente foram mortos enquanto dormiam. No quarto ao lado, a avó Benedita de Oliveira Bovo, de 65 anos, também estava deitada com uma Bíblia aberta ao lado. Um único disparo, direto na cabeça. A tia-avó Bernadette de Oliveira da Silva, de 55 anos, encontrada sentada em sua cadeira de balanço, também executada com precisão e da mesma forma. Segundo a perícia, os assassinatos aconteceram entre 1 e 3 da manhã e todos os corpos estavam em posições naturais, não tinha nenhum sinal de reação ou alguma coisa do tipo. Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Ao lado do corpo dos pais foi encontrado o corpo de Marcelo Eduardo Bovo Perseguini, de apenas 13 anos. Ele foi encontrado com um tiro na têmpora direita. Ao lado do corpo, uma pistola .40, arma da polícia militar. Nenhuma digital foi identificada, nem dele, nem da mãe, nem de ninguém. O Marcelo era canhoto e o disparo foi feito na lateral direita da cabeça. Então, para alguns peritos independentes, isso é completamente incomum em casos de suicídio de adolescentes. Ainda mais se tratando de uma arma pesada, com difícil manejo e sem nenhum ponto de apoio. Inicialmente, as investigações acreditavam que o Marcelo havia saído da casa após cometer os assassinatos. Isso porque o carro da família, uma Palio Weekend, foi encontrada nas redondezas da escola onde o Marcelo estudava. Dentro do carro foi encontrado o uniforme escolar, um par de luvas pretas e também um carregador de pistola. Então, esse detalhe fez a polícia acreditar nessas primeiras 24 horas que o Marcelo teria ido até a escola como se nada tivesse acontecido, depois voltado e tirado a própria vida. Porém, o laudo comprova uma outra coisa. O Marcelo nunca saiu de casa naquele dia. Inclusive, ele já estava morto antes mesmo do horário das aulas começarem. Outro ponto analisado pela perícia foi o acesso à arma. Isso porque a arma da mãe era usada no serviço, tinha travas e, de acordo com os colegas, ela era guardada num lugar bem seguro. O fato de um menino de 13 anos ter conseguido usá-la, manuseá-la de uma forma muito fácil, sem deixar rastros, de uma forma bem profissional, começou a levantar algumas suspeitas. Além disso, os exames em busca de resíduos de pólvoras nas mãos e nas roupas do Marcelo não deram positivo. O teste foi considerado inconclusivo, o que é no mínimo estranho, considerando que ele teria feito pelo menos 5 disparos a queima-roupa em ambientes fechados. A cena do crime era fria e muito precisa. Cada vítima foi morta com um único disparo na cabeça de uma forma muito profissional. Será que o menino de 13 anos, introspectivo, descrito pelos professores como muito gentil, fãs de videogame, teria realmente conseguido fazer tudo isso
sem a ajuda de ninguém? E eu vou te contar que a resposta da polícia veio até que muito rápida, tá? Antes disso, eu vou te contar mais ou menos como que era a vida da família. A família Pesseguini era, por fora, o retrato de uma vida organizada. Eles moravam juntos no mesmo sobrado. O sargento da rota Luiz Marcos Pesseguini, sua esposa, a cabo Andréa Regenivova Pesseguini, o único filho do casal, Marcelo, e as duas mulheres mais velhas da família. Era uma típica estrutura multigeracional da classe média. Casa própria, rotina estruturada e laços familiares fortes. Luiz era conhecido entre os colegas da rota como policial firme, discreto e respeitado. Ele evitava se envolver em conflitos internos e tinha um perfil reservado. O tipo de agente que seguia ordens e mantinha a postura profissional esperada dentro da corporação. Já a Andréa era o oposto em personalidade. Mais comunicativa, ética e extremamente próxima do filho. Ela era vista como uma policial exemplar e como uma mãe presente, cuidadosa e protetora. Ela era o tipo de pessoa que dava bom dia para todos no grupo da corporação e que se preocupava com os colegas e nunca deixava mensagem sem responder. O Marcelo, o único filho do casal, tinha 13 anos. Ele estudava no Colégio Estadual Estela Rodrigues, onde era descrito por professores e colegas como um menino educado, calmo, introspectivo e inteligente. Ele gostava de história, sonhava em ser arqueólogo e passava boa parte do tempo jogando videogame, especialmente a franquia de Assassin's Creed, pelo qual ele era fascinado. Ele também se interessava por teorias da conspiração, histórias de templários, civilizações antigas, mas ele nunca apresentou nenhum comportamento agressivo, muito pelo contrário. Os amigos revelaram que ele tinha muito medo de arma e que ele não tocava nas dos pais que ficavam guardadas. E isso fazia muito sentido, porque a Andréa educava ele com muito cuidado, muita proteção, ela tentava ao máximo evitar que o filho ficasse sabendo do que acontecia na corporação, tirar ele mesmo dessa questão, dessa vida dura da polícia, né? E ela também dizia sempre para todo mundo que o menino era muito especial para ela, era o amor da vida dela, a razão do viver dela. A Benedita era muito religiosa, ela cuidava da organização do lar e acompanhava o Marcelo nas tarefas. Não havia históricos de conflitos dentro de casa e aparentemente tudo funcionava muito bem. Mas nos bastidores dessa rotina alguma coisa estava fora do lugar e foi a Andréa que nos deu o primeiro sinal. Na semana que antecedeu o crime, ela apresentou um medo crescente, como se ela soubesse que de fato ia acontecer alguma coisa. Ela começou a trancar as portas com mais frequência, observava a rua antes de dormir, antes de entrar e sair, e ela também comentava com algumas pessoas próximas que ela estava sentindo uma angústia que não passava. Ela desabafou com seu irmão e também com uma colega bem próxima e ela disse que se algo acontecesse com ela, era para eles buscarem ajuda e contar o que ela tinha dito. Segundo o irmão e também a colega de farda, a Andréa teria descoberto algo muito sério envolvendo os agentes da própria rota. Ela não entrou em detalhes publicamente, mas o conteúdo dessas conversas apontava para algo que ela considerava muito grave. E esse sentimento de alerta não estava só nas palavras, mas também nos seus hábitos. Todos os dias pela manhã, a Andréa mandava mensagem de bom dia, tanto para os colegas de farda, quanto também para a família. Mas naquele dia 5 de agosto, ela não mandou nada. Inclusive, também não respondeu nada. E foi justamente isso que fez os colegas desconfiarem de que alguma coisa tinha acontecido. Dias antes do crime, uma denúncia anônima foi enviada para a corregedoria da PM. O documento mostrava nomes de policiais da rota que estavam envolvidos em execuções ilegais. E até hoje, nunca houve ligação oficial entre essa denúncia e o que aconteceu com a sua família. Mas, obviamente, o Time levanta suspeitas e leva a crer que Andréa sabia de alguma coisa e que ela não deveria. No domingo anterior ao crime, dia 4 de agosto de 2013, a família passou a tarde em casa e tudo parecia normal. O Marcelo jogou videogame, a Andréa ficou com a mãe, não houve nenhuma movimentação fora do comum. Mas, olhando em retrospecto, aquele dia tinha um silêncio diferente. No dia seguinte à descoberta dos corpos, então no dia 6 de agosto de 2013, a Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa. A cobertura da mídia nesse caso já era bastante intensa, mas ninguém acreditava, ninguém esperava, na verdade, que em menos de 24 horas a polícia já apresentasse um culpado com tanta convicção. E detalhe, apenas um, o Marcelo, o filho do casal de apenas 13 anos. O delegado Itagiba Franco, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou publicamente que todas as evidências apontavam para o garoto como responsável por matar os pais, a avó e a tia-avó, além de depois tirar a própria vida.
Segundo a versão apresentada naquele momento, Marcelo teria esperado que todos na casa dormissem e entre 1 a 3 da madrugada teria então pego a pistola .40 da mãe, executado os pais com tiros a queima-roupa, seguindo até o quarto da avó e da bisavó, feito o mesmo com ela, só que com a arma do pai, e depois disso, ainda de acordo com a polícia, ele teria permanecido na casa até o amanhecer, saído, dirigindo o carro da mãe até a escola, assistido a aula normalmente e então voltado para casa para se matar. Durante a coletiva de imprensa, também foi dito pela polícia que o Marcelo deixou um bilhete, uma anotação ali expressando o desejo de viver sozinho, mas esse documento nunca foi apresentado publicamente. Aparentemente, a motivação teria sido a vontade do garoto de viver sozinho, de ser independente, e também o fascínio dele por jogos violentos, como eu disse anteriormente, pela saga ali do Assassin's Creed. O delegado, inclusive, chegou a declarar, abre aspas, as evidências levam a crer que o Marcelo planejou e executou esse crime. Não há vestígios de uma sexta pessoa na cena. Tudo indica que ele agiu sozinho. Fecha aspas. Naquele momento, a mídia comprou essa narrativa e as manchetes de todos os jornais do Brasil anunciavam o Marcelo como um autor confesso, mesmo sem ter tido uma carta de suicídio, mesmo sem ter digitais, mesmo sem ter rastros, mesmo sem ter uma evidência concreta de que ele era o autor do crime. Mas essa história não demorou a ruir, não. Algumas coisas ali começaram a não fazer mais sentido. Poucos dias depois, os laudos da perícia mostraram que o Marcelo não saiu de casa naquela madrugada. Ele já estava morto antes do início do horário escolar. Além disso, colegas e também funcionários da escola afirmaram que o Marcelo não apareceu naquele dia. Não tinha nenhum registro de presença, não tinha nenhuma imagem mostrando ele entrando ou saindo da escola e nenhuma testemunha que tenha visto ele. O carro com a mochila, de fato, foi encontrado próximo à escola, mas o cenário já não fazia mais sentido. Com a nova linha do tempo, ficava claro que a primeira versão divulgada de que ele teria ido estudar como se nada tivesse acontecido era falsa. E mesmo assim, a polícia não reformulou a hipótese central. Apenas corrigiu a cronologia, mantendo a tese de que o Marcelo teria cometido todos os assassinatos sozinho e se matado no final. Nenhuma nova linha de investigação foi aberta, nenhum outro suspeito foi cogitado, nenhuma reconstituição com peritos independentes foi feita. O inquérito tinha uma única missão, que era colocar a culpa no garoto, e em menos de 48 horas da descoberta dos corpos, a polícia já tinha então uma versão oficial para ser divulgada. O Marcelo matou a família, o Marcelo se matou, e era isso que a polícia dizia e era isso que a mídia repetia. Mas isso depois começou a desmoronar. Assim que a polícia oficialmente anunciou o Marcelo como o autor dessa chacina, começou a surgir dúvidas, e muitas dúvidas. A versão parecia muito frágil, muito montada, e quanto mais os dias passavam, mais difícil então de sustentá-la. A primeira grande contradição começou com as provas técnicas. A arma usada no crime era uma pistola .40, da mãe do Marcelo. Era o modelo padrão da polícia militar e era uma arma pesada, com recuo forte, usada por profissionais treinados. E mesmo sendo uma arma de uso restrito, nenhuma digital foi encontrada nela, nem a do Marcelo e nem da mãe, que usava essa arma em serviço todos os dias. Além disso, o Marcelo era canhoto, e o tiro que foi encontrado, o tiro que tirou a sua vida, foi feito do lado direito. É claro que isso por si só não se comprova nada sozinho, mas, de acordo com peritos independentes, essa é uma questão muito incomum em casos de suicídios de adolescentes. Outro ponto técnico crucial, os exames de GSR, que detectam resíduos de disparo de arma de fogo. Eles deram resultados inconclusivos. O esperado, após 5 tiros, é que houvesse traços de pólvora nas mãos, no rosto ou na roupa do autor, né? Mas, no caso do Marcelo, não havia resíduo suficiente para comprovar que ele sequer disparou uma arma. A polícia atribuiu isso à possibilidade dele ter usado luvas, que de fato estava na mochila encontrada no carro. E outro detalhe bastante importante, esse teste foi feito com muito atraso, mais de 12 horas após. E isso de fato acaba enfraquecendo o resultado. Fora essas questões periciais, também foi apontado algumas contradições no comportamento e em evidências externas também. Por exemplo, o celular da mãe foi desligado 00:45 e partes das mensagens e das ligações da Andréia também foram apagadas antes do crime. E sem deixar nenhum rastro, algo que
com certeza quem faria teria muito conhecimento técnico nisso. Obviamente a explicação dada foi que o garoto fez isso, né? Que o Marcelo tinha apagado então as coisas do celular da mãe. Mas ninguém explicou como que ele conseguiu ser tão seletivo, como que ele sabia o que realmente tinha que apagar e o que não tinha que apagar e como fez tudo sem deixar nenhum rastro. Porque assim, se ele que apagou mesmo, como que a polícia com profissionais bastante treinados e capacitados não conseguiu recuperar absolutamente nada? Outra questão também é a gestão de tempo em relação ao crime. Como que o Marcelo teria cometido os assassinatos, né, ter tirado a vida de 4 pessoas entre 1 a 3 da madrugada e ter tido tempo de fazer os disparos com cada um em um cômodo diferente, limpar a cena, limpar o celular da mãe, não deixar absolutamente nenhum rastro, depois ter tirado a própria vida, a arma ter sido colocada num posicionamento ali como se tivesse sido montado, enfim, muita coisa estranha nesse quesito, né? Além de ser muito esquisito, como que ele teria feito tudo isso sem deixar nenhuma bagunça, sem nenhum rastro e sem ter cometido nenhum erro? Morgana ficou indignada aqui também. A pressa em encerrar o caso também impressionou. O inquérito foi concluído em apenas 23 dias. Além disso, nenhuma reconstituição balística formal foi feita, nem pública, nem com observadores externos. Até hoje, a dinâmica completa dos disparos nunca foi reconstruída formalmente. A narrativa oficial se apoiou em 3 pilares bastante frágeis, que eram o videogame, a vontade do garoto de ser independente e o silêncio de um garoto que estava morto. Com base nisso, algumas pessoas começaram a se questionar: será que realmente o Marcelo foi o autor desse crime? Ou será que ele foi vítima de algo que já estava sendo planejado? Outra coisa que eu esqueci de contar em relação ao telefone da Andrea é que 00:15 foi registrada uma chamada para um número que estava salvo como irmão. Só que esse número não foi divulgado pela polícia, então não dá para saber se realmente era por mão dela ou se era uma outra pessoa. Esse elemento por si só já era forte o suficiente para levantar uma nova linha de investigação. Mas não foi isso que aconteceu. O que foi divulgado e o que foi enfatizado é que o Marcelo agiu sozinho. Dias após o crime, informações começaram a circular nos bastidores da própria polícia militar. Segundo relatos de colegas e fontes internas, a Andrea teria descoberto um grupo de extermínio formado por policiais da rota. Ela não teria compactuado com isso, teria então denunciado e, de acordo com relatos, esse grupo de extermínio agia de forma ilegal, forjava as provas, depois dizia que era, na verdade, agindo de acordo com a lei. A Andrea era considerada uma policial correta, ela tinha ficha limpa, era bastante comprometida e muito respeitada na corporação. E justamente por isso ela então teria se tornado o problema para quem estava se envolvendo com algo sujo. Como eu havia dito anteriormente, poucos dias antes do crime, foi enviada uma denúncia anônima para a corregedoria da PM. O documento, então, listava alguns nomes de policiais da rota que estavam supostamente envolvidos com essas execuções ilegais. A família materna do Marcelo nunca aceitou essa versão oficial. O tio do menino, o irmão da Andrea, chegou a entrar com pedido formal de reabertura do caso baseado nas inconsistências dos laudos e também nas contradições das provas, mas ainda assim não surtiu efeito. Em entrevista à imprensa, ele disse, abre aspas, eu não aceito que o meu sobrinho tenha feito isso. Se ele tivesse matado os pais, ele teria me contado. Ele era um menino amoroso. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele teria confessado. Ele não teria se matado. Fecha aspas. Alguns veículos da grande mídia chegou, inclusive, a realizar reportagens mostrando, então, as falhas das investigações. A falta de digitais, os laudos inconclusivos, os depoimentos ignorados, o perfil emocional do Marcelo, enfim. E o Conselho Tutelar, na época, também chegou a emitir uma nota pedindo mais cautela na forma como a imagem do garoto estava sendo tratada. Mas o tempo passou, as coisas foram esfriando e qualquer narrativa, então, que tentasse refutar a versão oficial era tratada como teoria da conspiração. Mais de uma década se passou e o caso da família Pesseguini ainda é tratado como um dos casos criminais mais sombrios do Brasil. O caso foi tema de reportagens, de vídeos, de debates, de documentários, mas uma coisa ficou muito clara com tudo isso, é que muitas perguntas ficaram sem respostas. Essa família não são personagens apenas de uma história trágica e não merecem ser lembrados apenas pelo que aconteceu naquela madrugada, mas sim pela vida que viveram e pelas coisas boas que eles fizeram. Esse vídeo tem a intenção de contar o que aconteceu e de questionar, porque se existe uma possibilidade, mesmo que mínima, de que a verdade tenha sido enterrada com eles, o caso precisa ser contado. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigada por ter assistido e eu quero muito saber a sua opinião. Você acredita na versão oficial do caso da família Pesseguini?
Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!